Olá, pessoal. Boa noite. Vamos voltar aqui para nossa segunda aula. Tá um pouquinho escuro aqui, deixa eu ver. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui, que tá bem escuro. Não, tá bem escuro aqui. Acho que tá todo mundo vendo bem aqui. Tá? Vamos continuar com a nossa aula, tá? Vamos agora para nossa aula número 2. Olha como tá escuro. Não é o brilho do celular, não? Não, tá muito escuro aqui, ó. Aqui, essa parte aqui tá muito escura. Vocês estão enxergando bem, pessoal? Se tiver enxergando bem, dá um ok pra mim, por favor. Gente, eu acabei esquecendo de falar sobre a fita métrica, mas eu vou falar aqui agora, tá? Eu peço, por gentileza, vamos usar o bom senso e não me chama no privado agora, porque eu não posso conversar. Vai apenas acabar fazendo com que a live caia, tá bom? Então, por favor, deixa para chamar depois da aula. Eu não tenho como conversar no privado agora. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 tipos de réguas, ó, 3 tipos de fita, tá? Por outra lâmpada. Não tenho como pôr lâmpada agora, né, gente? Vamos usar o bom senso. Olha só, eu estou aqui com 3 tipos de fita, tá certo? De fita métrica. E vou mostrar pra você que nem sempre só o fato de ser uma fita métrica é uma fita métrica. Ou seja, em outras palavras, você vai ter que observar qual é a unidade de medida que a sua fita possui. Qual é a funcionalidade e qual é a vantagem que a sua fita métrica lhe dá. Tá? Então, assim... Mas tá ruim não, tá? Aí tá escuro, aqui tá escuro. Acho que é o brilho do celular. O brilho do meu celular é mais... Não vai mexer não pra live não cair. Tá, vamos seguir, olha só. Eu tenho essa fita métrica aqui, gente, ó. Essa fita métrica, a parte dos centímetros... Deixa eu pegar aqui o outro lado. A parte dos centímetros, ela tá aqui, ó. Eu mostrando no local que não tem nada a ver. Ela tá aqui, ó, bem pequenininho. Você tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. Esses números aqui, menores, eles são os centímetros. Esses números maiores, ó. 1, 2, 3, 4 é a parte das polegadas. Então, significa que essa fita métrica vai lhe dar um pouco mais de trabalho para você trabalhar no corte e costura. Porque a numeração de centímetros, ó, deixa eu tocar aqui na tela. A numeração dos centímetros não é essa grande, é essa menorzinha aqui, ó, tá? Então, quando você for comprar a sua fita, observe se ela mede em polegadas ou em centímetros, tá? Observe também se o material da sua fita, se ele é, ó, maleável. O material dessa fita aqui, ele é bem duro. Então, significa que ela vai ficar ressecada muito rápido. Tá? Deixa eu tentar clarear aqui, porque pra mim tá bem escuro. Não vou mexer não, vai que a live caia, né? A fita métrica que eu sempre indico é essa aqui, ó. Essa azul. Essa fita métrica, além de medir em centímetros dos dois lados,
ó, os dois lados. Eu tenho aqui... Os dois lados eu tenho aqui, ó, em centímetros. Ela ainda vem já com um cálculo matemático determinado, tá? Como assim? Essa fita aqui, ela já vem com resoluções, ou seja, eu tenho aqui na marcação dos 30. Quem é a metade de 30? Ó, 15. Aí você vai ver aqui, ó, em toda numeração, metade de 20, 10, metade de 22, 11, ó. E você vai ter isso aqui, ó, em toda a sua fita métrica, tá vendo aqui, ó? Ah, tá, que bom, graças a Deus. Se vocês estão enxergando bem, pra mim é o que importa. Metade de 80, 40, tá? Isso aqui você não tem na maioria das fitas. Então, eu indico para você comprar essa fita aqui, ó. Que além do material dela ser bom, ó, o material dela é muito bom. Ela já vem com essa resposta aqui, ó. Metade de 130. 65. Nossa, essa fita aqui, ela é ótima, tá? Então, ao escolher a sua fita, observe qual é o material, ó. Qual é o material que você vai utilizar. Essa daqui, ela é bem dura, então ela vai ressecar e ela pode até te machucar quando colocar no pescoço, tá? Vamos seguir agora com as nossas noções de geometria. Eu quero deixar bem claro aqui que esse curso ele é bem básico, então eu não vou aprofundar muito os nossos estudos, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês tudo que nós precisamos para produzir os 5 modelos, tá bom? A minha é igual a essa. Vamos lá. Primeiro, nós vamos conhecer a fração. O que é fração? Ó, nessas horas, a calculadora será a nossa amiga, tá bom? Fração é um número que representa uma ou várias partes de um todo. Ou seja, eu tenho aqui, deixa eu ajeitar aqui o papel. Ó, eu tenho aqui... Gente, vocês ficam falando que não tá bom, que não tá... Como é que tá? Vocês estão enxergando? Tá tudo certo? Silvanilda, você tá enxergando? Nazaré. A Simone falou que... Quem é que falou que não tá enxergando? A Gessilda falou que a fita métrica é daquela lá. A menina falou que só tá ouvindo a voz. Pessoal, vocês estão... É a sua internet. Se ficar com esse tipo de comentário, vai me tirar do foco e vai acabar atrapalhando a aula, tá? Eu vou dar sequência. Você sai da live e depois você volta. Obrigada, meninas. Vamos seguir. Vamos continuar. Como eu falei, a fração representa uma parte... Ou várias partes que foi dividido. Ou seja, o número, ele possui essa divisão aqui, ó. Esse número que eu estou utilizando é apenas um número de exemplo, tá certo? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um número em formato de fração, onde nós temos o numerador, deixa eu colocar mais para cá. Nós temos o numerador e nós temos aqui o
denominador. O que é que significa esses dois números? Certo, meninas? Obrigada. Significa que nós tivemos um número inteiro e ele foi dividido. Ou seja, esse denominador aqui, ele representa quantas partes o meu número inteiro vai ser dividido, tá? Vamos ter um exemplo. Uma pessoa que tem um busto de 122. Eu vou pegar o meu número todo. Deixa eu colocar mais pra cá. Um busto de 122, tá? Esse aqui é o meu número inteiro. Prestem atenção, parem com o zum zum, parem de tanto comentar para poder prestar atenção na aula. Porque o curso é grátis, mas a seriedade é como qualquer outro curso. Então, por favor, vamos parar de conversa porque acaba tirando o meu objetivo aqui e eu acabo me perdendo, não sei nem o que eu tô falando. Vamos lá. O meu busto aqui, por exemplo, essa medida aqui é um número inteiro. Eu vou transformar isso aqui numa fração, tá? Eu vou chegar assim e vou dizer 1/4, por exemplo, de 122 da X. Ó, vou fazer isso aqui. Ó, 2/4. 2/4. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse número aqui está representando quantas partes eu vou dividir. E esse número de cima representa quantas partes desse número todo eu vou usar, tá? Vamos lá ao exemplo. Eu quero saber quanto é 2/4 de 122. Preste atenção. Oi, Débora. 2/4 de 122. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu número inteiro, vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. Aí eu vou ter o resultado que eu preciso, tá? Nessas horas a gente precisa do auxílio aqui da nossa amiga calculadora. 122 dividido por 4. Ó, significa que nesse número aqui eu tenho 30 partes dessa. Ó. Esse número de cima está me dizendo quantas partes eu vou precisar. Ou seja, eu preciso de 2 partes do total que esse aqui foi dividido, né? Na verdade, tem 4. Aí agora eu vou pegar o resultado da minha multiplicação, da minha divisão, na verdade, que foi 30. Foi 30,5. Multiplico por 2, ó. Multiplico pelo número de cima. Então, ó, vezes os dois ali, ó. Vezes 2. Vai dar 61. Então, quer dizer que 2/4 de 122 é 61. Certo? Se você tiver um pouco de dúvida sobre isso, acesse aí, coloca aí no Google, no YouTube, aulas sobre fração, para você entender essa parte melhor, tá certo? Vamos agora passar para os números decimais. E a voz indo embora.
O que são números decimais? Ó, a costura, ela tem tudo a ver com matemática, tá? Vamos falar sobre os números decimais. Os números decimais são os números que contêm vírgula. Por exemplo, esse aqui, ó, 30 e meio. É um número que contém vírgula. E na costura, observe isso aqui, se você tá com o papel aí, anote. Na costura, nós consideramos apenas o primeiro número após a vírgula. Quando acontecer de você fazer uma divisão e der um número assim, ó. Não, deixa eu apagar aqui e dar outro número. Vírgula. Ó. Aqui tem um ponto. Você tá vendo aqui, ó, que na verdade representa uma vírgula. Nós só vamos considerar o primeiro número após a vírgula, tá? Não importa o que vem depois da vírgula. Vamos sempre trabalhar com a primeira casa decimal que vem após a vírgula. Uma regra muito importante. Professora de matemática, tô reprovando. Uma regra muito importante. Anotem aí. Quando nós trabalhamos com número decimal, o primeiro número, se for menor... Ai, que susto. Se for menor que 5... Ó, aqui é menor que, né? Quem foi, né? Menor que? Professor. Menor que. Se o primeiro número aqui... Pega o lápis vermelho, por favor. Se esse primeiro número aqui, ó, for menor que 5, você vai sempre considerar 5, que significa meio. Que significa meio, tá? Se esse primeiro número for maior que 5, você já vai considerar o próximo número. Ou seja, aqui, ó, 30 e meio. Ou então 30,3. 30,3 eu vou considerar que é quanto? Preste atenção na aula. 30 e meio. Por quê? Porque 3, ele é menor que 5. Então, eu arredondo logo e fica 30 e meio, tá? Vamos pra lá? Isso aí. Passando de 5, por exemplo, se desse esse número aqui, ó. 30,7. O que é que eu iria considerar? O próximo número. 31, tá? Esse exemplo do 30 é apenas para você entender o trabalhar. Se a sua medida, por exemplo, der 30,5 ou 67,5. O que é que você vai fazer? A medida está certa, tá? 30,8, Gessilda, você já considera 31, tá? Se a sua medida corporal der 30,5, der uma medida e meio aqui, como se trata de uma medida inteira, você considera logo o próximo número, tá? Sempre dê prioridade para números pares. Se a sua medida deu 65, arredonde logo para 66, certo? É apenas 1 centímetro que nós estaremos dividindo no entorno. Então, não está errado se a sua medida der números ímpares, tá?
Se você trabalhar com números ímpares, o trabalho maior que você terá é de trabalhar com números e casas decimais. Números pares, é bem provável que você nem precise trabalhar com número decimal. Tá certo? Vamos para a próxima. Vamos falar agora só sobre um pouquinho sobre ângulos. E aí nós vamos fazer o intervalo e vamos para a terceira aula, para a gente poder encerrar o nosso cronograma de hoje, tá bom? Vamos falar aqui sobre os ângulos. É muito importante que toda costureira entenda sobre ângulos. Os ângulos que eu estou falando são os espaços entre duas retas. E eles partem de um mesmo eixo. Ou seja, ó, eu vou pegar aqui o meu esquadro. Esse esquadro aqui que vive riscadinho, bichinho. Para você produzir a sua modelagem, você precisa usar bem, saber manejar bem isso aqui. Por quê? Porque ele vai fazer com que a sua peça saia traçada no prumo correto. Não adianta você traçar um molde perfeito e ele não está no prumo. O chamado prumo é o local exato, que não sou eu que determino, também não é você. Me dá água, por favor. Também não é você quem determina o prumo correto. Os ângulos, tá? Um ângulo de 360 graus é um círculo. Olha que interessante. A costura depende muito disso aqui. Isso aqui é um ângulo de 360 graus. 360 graus. Os graus nós medimos por essa bolinha aqui, tá? Deixa eu só tomar um pouquinho d'água. Não, tá bom. Obrigada. Quando nós estivermos estudando saia godê, nós vamos estudar sobre esse ângulo aqui bem melhor, tá bom? Vamos falar sobre o que nos interessa, que é o quê? Nós precisamos aprender a traçar a nossa modelagem de forma perfeita, sem ficar torta e sem garantia que ela vai sair mais para lá ou um pouco mais para cá. Ela precisa sair ereta. Tudo no mundo tem esse prumo. A Terra tem um prumo que faz com que o universo, os planetas se mantenham todos em pé. Em pé, né, amor? Em pé, no lugar certo. Tem o eixo correto. E tudo depende exatamente desse prumo que nós precisamos aprender a traçar a nossa modelagem. A nossa modelagem, nós trabalhamos com modelagem no ângulo de 90 graus. Que é isso aqui, gente. Ó, deixa eu pegar isso aqui. Pegar uma coisa transparente é fogo, né? Esse aqui, ó, é um ângulo de 360 graus. Se você pegar esse círculo e cortar ao meio, você terá 180 graus, ó. 180 graus, 180 graus, né? Metade e metade. Só que eu não tenho nada que me respalde que ele está no local certo. Então, eu vou dividir mais uma vez ao meio um lado desse para usar o ângulo de 90 graus. Que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso ângulo de 90 graus, ó.
tá? Você pode estudar e ver nos livros aí, de se você tiver filhos, na quinta série, sexta série, que isso aqui é assunto de nível fundamental. Parece coisa boba, ou às vezes parece até um bicho de 7 cabeças, mas não é. Você só precisa sempre iniciar o seu traçado no ângulo perfeito, tá? Sempre que nós vamos começar a nossa modelagem, nós precisamos estruturar o nosso papel com o esquadro. Nem sempre os esquadros estão no prumo certo, mas isso aí é outra coisa que com o passar do curso você vai aprender melhor, tá? Então, quando nós vamos traçar a nossa modelagem, nós vamos precisar do esquadro para poder localizar o local correto de fazer a nossa modelagem. A partir dessa reta que eu tracei aqui, eu vou apenas me estruturando, ó. Me estruturando para onde eu quero, para qualquer um dos lados que eu vou manter a minha modelagem na construção perfeita, tá? Isso aqui é o que vocês precisam entender e aprender sobre o uso do esquadro, tá bom? Essas são as considerações básicas sobre geometria. Teria muito mais coisa para falar, mas isso é o necessário para a gente poder começar a trabalhar as nossas modelagens, tá bom? Eu vou dar um intervalo de 5 minutos, já que eu acredito que eu passei 5 minutinhos. E vou preparar aqui a máquina, porque nós já vamos começar a fazer os exercícios de coordenação motora, tá bom? Fiquem aí, já já eu volto. Um beijo.